Olá, meus queridos! Vamos para o último bloco de fonologia. Foi muito bom estar com você aqui nesses quatro blocos falando sobre acentuação, fonemas, letras, dígrafos. Que maravilha, né? Ah, se todos os assuntos do português fossem tão fáceis, tão simples de estudar como a fonologia. E nesse último bloco nós vamos resolver questões da banca AOCP, como eu disse no bloco anterior, foi responsável pela última edição do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, ok? Questões que vão trazer assuntos de fonologia que a gente tem visto aí nos últimos 3 vídeos. Vamos lá então para a primeira questão? Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo. Para isso a gente vai lembrar o que é dígrafo. No dígrafo eu tenho 2 letras para um fonema, 2 letras para um fonema, certo? Então vamos avaliar cada um dos itens aqui. Crescente, investir, interesse, estabelecimento, naquela, misterioso, dinheiro, criada, naquela, crescente, estabelecimento, misterioso. Na palavra crescente, eu tenho um dígrafo consonantal, do S com C, e um dígrafo vocálico, gente, do E com N, certo? Então eu tenho 2 dígrafos na palavra crescente. Na palavra investir, eu tenho um dígrafo vocálico do I com o N. E na palavra interesse, eu tenho o dígrafo do I com o N e do SS, um dígrafo vocálico e um dígrafo consonantal. Essa palavra, portanto, é o nosso gabarito. Ó. Já na letra A, a gente tem aí a resposta da primeira questão, tá? Na palavra estabelecimento, eu tenho apenas esse dígrafo aqui. Na palavra naquela, eu tenho o dígrafo do Q com o E, em estabelecimento eu tenho esse dígrafo vocálico, mas na palavra misterioso, gente, eu não tenho nenhum dígrafo. Na palavra dinheiro, eu tenho o NH, na palavra criada, não tenho nenhum dígrafo, cada letra aqui representa cada um fonema, e na palavra naquela, eu tenho o QU, como a gente já viu. Na palavra crescente, tenho 2 dígrafos, estabelecimento, um dígrafo, mas como a gente já viu, misterioso não tem nenhum dígrafo, portanto, gabarito letra A, ok? Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta divisão silábica correta. Sociedade, escravos, nosso, psiquiátricas e pois. Aqui na palavra sociedade, o I forma hiato com o E, gente. Portanto, aqui deveria estar separado esse hiato, certo? Sociedade. Na palavra escravos, qual é o erro? Esse S isolado aqui numa única sílaba. O S não pode formar vogal, certo? Aqui eu tenho uma divisão silábica correta, porque o dígrafo formado pelo SS, ele deve sim ser separado. Então, essa daqui é o nosso gabarito, letra C, certo? Na palavra psiquiátricas, eu tenho esse P aqui, separado do S de forma incorreta, tá? Essa sílaba aqui deveria ser uma sílaba só na hora da divisão silábica, então, errada também. E aqui eu tenho o I, que é uma semivogal, formando ditongo com O, e o ditongo, as letras que formam um ditongo, eu não devo separar na hora da divisão silábica. Portanto, gente, o nosso gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta quanto ao número de sílabas das seguintes palavras. Carentes é uma palavra dissílaba, formada, portanto, por 2 sílabas. Carentes. Veja que a divisão silábica, quando eu pronuncio a palavra de forma mais pausada, gente, eu consigo identificar o número de sílabas. Carentes. Então, eu percebo logo de cara que essa letra A está errada. Carentes é uma palavra trissílaba e não uma palavra dissílaba. Incluir é um exemplo de uma palavra dissílaba formada por 2 sílabas. Novamente, ó, incluir. Eu tenho 3 sílabas. O I e o U formam um hiato aqui. Então, essa divisão está errada. Incluir não é uma palavra dissílaba. Ansiedade é uma palavra polissílaba. Ansiedade, exatamente. Aqui o I e o E formam um hiato, certo? Portanto, a letra C é o gabarito da nossa questão.
Uso é uma palavra monossílaba? Uso não, é uma palavra dissílaba. E comprar não é uma palavra trissílaba, gente. Olha essa divisão aqui. Eu não posso deixar esse encontro consonantal sozinho numa sílaba sem estar ligado a uma vogal. Então, o gabarito da nossa questão, letra C. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das palavras em destaque. No caso aqui, a palavra é hospital, tá? A banca destacou a palavra hospital e a palavra diminuir, instituir e primeiro. São essas palavras aqui. Em hospital, há a mesma quantidade de letras e de fonemas. Opa! Questão cobrando contagem de letra e de fonema. Vamos contar então aqui? Hospital. Eu falei para vocês num dos blocos anteriores que o H é sempre uma letra diacrítica, ou seja, o H ele nunca representa nenhum som. Então, esse H não conta. Eu ouço o fonema O, eu ouço o fonema representado pelo S, pelo P, pelo I, pelo T, pelo A e pelo L. Então, o H não conta, não entra na contagem dos fonemas. Então, não há a mesma quantidade. Eu tenho aqui 8 letras para 7 fonemas, beleza? Na letra B, em hospital há um encontro vocálico. Em diminuir há um ditongo. Em instituir há um hiato. Em primeiro há um dígrafo. Eu não vou falar dessa letra B agora, eu vou falar dela por último, ok? Vamos lá para a letra C. Diminuir há um ditongo. O que é ditongo? É um encontro vocálico, né? O U e o I aqui são vogais, são fortes. Então, eu não tenho um ditongo aqui. Eu tenho um hiato, certo? Então, essa letra C está errada. Aqui, instituir há um hiato. Veja que eles têm a mesma terminação, né? Então, o que vale para diminuir, vale para instituir. Então, a letra D é o gabarito da nossa questão. De fato, aqui não tem como eu negar que U e I formam um hiato, instituir. Veja que se eu fosse colocar um acento aí, eu colocaria um acento no I. Então, o U é forte e o I também é forte. Então, essa aqui é o gabarito da nossa questão. Em primeiro, há um dígrafo. O que é dígrafo? Duas letras. O que é dígrafo? Duas letras representando um único fonema. Então, vamos ver se há alguma letra aqui que é diacrítica, que não é pronunciada. Primeiro, eu ouço o fonema representado pelo P, pelo R, pelo I, pelo M, pelo E. O I também, mesmo que seja bem fraquinho, porque ele é uma semivogal, pelo R e pelo O. Então, eu tenho aqui a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. 8 letras e 8 fonemas, ok? Então, aqui na letra D está errada porque, em primeiro, não ocorre dígrafo. Sandy, essa daqui, por que você deixou por último? Alguns gramáticos vão considerar que esse L aqui, que tem som de U, tá? Aqui, hospital, constitui um dígrafo. Desculpa, constitui um ditongo. Agora, coloca para mim aqui, por favor. Os autores que defendem que hospital, o L com som de U, né, ao final aí depois de uma vogal, alguns defendem que há um encontro vocálico aí. Só que existem regiões como o sul do Brasil, por exemplo, em que o L não é pronunciado como U, e sim como L. Então, enquanto, por exemplo, nós aqui no Ceará ou na maior parte do Brasil pronunciamos sal, sol, Brasil, em regiões do sul do Brasil se fala sal, Brasil, sol. Por mais diferente que seja, né, aos nossos ouvidos, nós que não estamos acostumados, é assim que eles pronunciam. Então, não é consenso entre os gramáticos que o L com som de U vai ser considerado semivogal, ok? E a banca, a OCP, pode voltar aqui para o slide, por favor. A banca, a OCP, não considerou esse L, o A com o L, sendo um encontro vocálico, ok? Então, o nosso gabarito vai ser a letra D, beleza? Vamos lá, então, para a quinta questão. Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo vocálico e um consonantal
na mesma palavra. Opa, vamos lembrar aqui o que é dígrafo. Dígrafo, duas letras representando um fonema. Duas letras representando um fonema. Então, a gente vai fazer a contagem das letras e a contagem dos fonemas para saber se há dígrafo na palavra. Aqui em aprendizado, eu tenho esse P com esse R que forma encontro consonantal e não dígrafo, tá? Os dois são pronunciados. Mas aqui do E com o N, gente, eu tenho um dígrafo vocálico, né? Mas eu não tenho aqui dígrafo consonantal. E a questão pede dígrafo vocálico e dígrafo consonantal. Então, não é a letra A. Na palavra trenzinho, eu tenho aqui um encontro consonantal do T com o R. O E com o N forma um dígrafo vocálico e o NH um dígrafo consonantal. Então, essa daqui é justamente o nosso gabarito. Na palavra chácara, eu tenho apenas o dígrafo consonantal. Na palavra referência, eu tenho apenas o dígrafo vocálico. E na palavra pública, eu não tenho nenhum dígrafo. O B com o L forma um encontro consonantal, tá? Então, o gabarito da nossa questão, letra B, trenzinho, certo? Vamos seguir. De acordo com a acentuação gráfica das palavras da língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Letra A. Confortável é acentuada por ser uma palavra pró-paroxítona. Letra B. Psicológico é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em O. Letra C. Sensível é acentuada por ser uma palavra oxítona terminada em L. Letra D. Bônus é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em us. E A é um exemplo de um monossílabo que possui um acento opcional. Muito boa essa questão. Vamos lá. Na palavra confortável, vamos contar aqui, vamos separar as sílabas. Aqui, aqui e aqui. A palavra confortável tem 4 sílabas. Última, olha só, última, penúltima, antepenúltima. Qual é a sílaba mais forte? Essa daqui é a sílaba mais forte. Se essa daqui, que é a penúltima, é a sílaba mais forte, é uma palavra paroxítona e não proparoxítona, ok? Então, ela é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em L e não por ser uma palavra proparoxítona. Psicológico é acentuada por ser paroxítona terminada em O. Então, novamente, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5. E a sílaba mais forte, vamos contar aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Se a sílaba mais forte é a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. Então, o item aqui está errado também. A palavra sensível, vamos separar as sílabas. 1, 2, 3 sílabas. A sílaba mais forte é a penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona. Veja só que só por eu saber, coloca aqui para mim, por favor. Só por eu saber classificar a palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, já está me ajudando a resolver essa questão. Só o fato de eu saber a posição da sílaba tônica já me ajudou a eliminar 3 itens errados. Vamos lá, voltar para a questão? A palavra bônus é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em us. Então, vamos ver se ela é paroxítona mesmo. Bônus, 2 sílabas. E a sílaba mais forte é a penúltima. Se é penúltima, ela é de fato uma paroxítona, está certo. Mas vamos ver se a justificativa está certa. Paroxítona terminada em US. Será que tem essa regra do US na regra das paroxítonas? E a gente vai lembrar daquela frase ei psil li no chão. Vou escrever aqui para a gente lembrar. Ei psil Essa daqui é a frase que ajuda você a memorizar a regra de acentuação das palavras paroxítonas.
E tá aqui a letrinha U representando o U seguido de S. Ou seja, essa letra D é o gabarito da nossa questão. Bônus é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em US, tá? U seguido de S. E qual é o erro da última? A é um monossílabo, gente, e é um monossílabo tônico. E qual é a regra de acentuação das monossílabas tônicas? Quando forem terminadas em A, E e O, mais o ditongo aberto, certo? A, E, O seguido ou não de S e ditongo aberto. Quando a monossílaba tônica for terminada em A, como aqui, A do verbo haver, ela tem que ser acentuada. Então, se ela tem que ser acentuada, esse acento não é opcional, ele é obrigatório, certo? Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos para mais uma. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Lúcido, tendência, lâmina e mágoa. Médico, genética, adolescente, vacina. Sintoma, pálido, cardiologista e imagem. Saúde, heróico, severo e medicina. Centenário, enjoo, suporte e difícil. Vamos lá. No item A, eu tenho a palavra lúcido, que é uma palavra proparoxítona. Lúcido, tem 3 sílabas. E a antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. A antepenúltima sílaba é a mais forte, então lúcido está correto. Na palavra tendência, eu tenho 1, 2, 3 sílabas. A mais forte é a penúltima. Então, ela é uma palavra paroxítona, que termina em ditongo. Então, tendência está certo, tá? Uma observação aqui muito importante com relação à palavra tendência é a seguinte. Quando a gente tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, ela pode ser classificada como uma palavra paroxítona, se você entende que esse I é uma semivogal, tá? Então, é aceita essa separação silábica aqui, eu entendendo que o I é semivogal e o A é vogal, portanto, olha só, última, penúltima. Assim sendo, aqui é um ditongo e aqui ela vai ser classificada como paroxítona, certo? Só que também é aceita essa possibilidade de separação. Eu posso entender que esse I e esse A formam um hiato. A gramática também aceita isso, tá? Entender que esse I é vogal. Então, aqui eu vou ter um hiato. Dica de ouro isso aqui, hein, gente? Já vi questão da CESP cobrando isso daqui, essa dica que eu tô dando para vocês. Questão da FGV. Se aqui é um hiato, ela não tem mais 3 sílabas, ela tem 4. Então, a gente vai contar agora última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte agora é a antepenúltima. Então, ela é agora proparoxítona. Então, gente, a palavra tendência, como foi que a CESP cobrou uma questão sobre isso daqui? A palavra tendência, ela é chamada de proparoxítona acidental ou proparoxítona eventual ou proparoxítona aparente, e ela obedece a 2 regras diferentes. A CESP pegou uma palavra paroxítona terminada em ditongo, como essa daqui, por exemplo, mágoa, história, Márcio, tênue, área, enfim, vácuo, né? E pegou e disse, e a questão era o seguinte, o enunciado, a palavra tal obedece a 2 regras de acentuação distintas. E o gabarito estava certo, por quê? Nesse caso aqui, de o I ser uma semivogal, a palavra tendência é paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela é acentuada. No caso de aqui haver um hiato, ela é uma proparoxítona, então ela é acentuada por ser uma proparoxítona, ok? Então, fiquem ligados que essa dica aí é uma dica de ouro. A palavra lâmina é uma proparoxítona, por isso que ela é acentuada. E a palavra mágoa é acentuada pelo mesmo motivo de tendência,
ou porque é considerada uma proparoxítona acidental, veja o ditongo crescente aqui, mágoa, ou por ser considerada uma paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona, como eu já falei, né? Então, aqui, todas as palavras estão corretamente acentuadas. A letra A é o gabarito da nossa questão. A palavra médico está corretamente acentuada, porque é uma proparoxítona. Genética também, porque é uma proparoxítona. Mas adolescente e vacina não recebem acento gráfico, gente. Não recebem, tá? Sintoma não recebe acento gráfico. Pálido está certo. Cardiologista não recebe acento e nem imagem. Saúde está certo, heróico não recebe acento, severo não recebe acento, nem medicina. Aqui, centenário está certo, enjoo não recebe mais acento, suporte não recebe acento e difícil está certo. Então, o nosso gabarito, letra A. Vamos seguir. As palavras nítida e horário recebem acento agudo pelo mesmo motivo. São paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos comentar logo essa questão aqui. A palavra nítida tem 3 sílabas, nítida. E a sílaba mais forte é a antepenúltima. Se é a antepenúltima, gente, ela não é uma palavra paroxítona, muito menos terminada em ditongo, né? Então, a palavra horário, sim, é uma palavra paroxítona que termina em ditongo, mas nítida não, certo? Nítida não se encaixa aqui, então a letra A é falsa. A letra B, as palavras impressão e relações recebem o tio pelo mesmo motivo, são paroxítonas terminadas em ditongo nasal. Veja só, o tio, gente, ele não é sinal gráfico, ele não marca a sílaba tônica. Nesse caso aqui, ele coincidiu. De fato, a sílaba mais forte é essa daqui, ó, impressão, a última, e relações, a última também. São as sílabas mais fortes. Só que esse tio só serve para marcar a nasalidade, só serve para marcar que esse é um som nasal, certo? Elas não são palavras paroxítonas, tá bom? Então, elas não recebem o tio por serem oxítonas, não, elas recebem o tio porque o som é nasal, mas elas não são palavras paroxítonas e nem isso entra em questão aqui. O tio serve apenas para marcar a nasalidade. Aqui na letra C, a gente tem a palavra em números e prejuízos recebem acento agudo por motivos diferentes. Opa, então vamos analisar aqui. Números tem 1, 2, 3, 4 sílabas e números. E a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, ela é acentuada por ser uma palavra proparoxítona. A palavra prejuízos é acentuada por conta da regra do hiato, em que eu tenho a letra I sozinha na sílaba, formando o hiato com o U. Então, ela recebe acento agudo por isso. Então, aqui diz que em números, a acentuação se dá por ser uma palavra proparoxítona terminada em S. No caso de prejuízos, a acentuação se dá por ser uma palavra paroxítona no plural. Então, a gente vê o erro aqui dessa questão ao justificar a acentuação da palavra. Tudo bem que em números é uma palavra proparoxítona. Esse lance de ela ser terminada em S não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque independente da terminação, a palavra proparoxítona sempre será acentuada, ok? E a palavra prejuízos é acentuada pela regra do hiato e não por ser uma palavra paroxítona no plural. As palavras tem em inglês recebem acento circunflexo por motivos diferentes. Opa! A palavra tem, gente, ela é acentuada para marcar que o verbo ter está flexionado na terceira pessoa do plural. É exatamente isso que a questão está dizendo aqui. Veja. A acentuação, no caso de tem, se dá para marcar que o verbo concorda com a terceira pessoa do plural. Então, isso aqui está certo. No caso de inglês, é um oxítona terminada em S seguido de S. Exatamente o que a questão está dizendo aqui. Então, a gente tem aí o gabarito da questão, letra D, ok? Continuando então, vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica das duas palavras se justifica por regras diferentes. Essa questão é muito boa, gente. Frequência e início. Veja só, aqui eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo e aqui também, paroxítona terminada em ditongo. Esse aqui é aquele caso que eu já falei para vocês aí na
as questões anteriores, em que essas palavras, as duas, obedecem às mesmas regras. Ou elas vão ser consideradas paroxítonas, terminadas em ditongo, ou serão consideradas proparoxítonas acidentais. O que a questão quer saber é que as duas são acentuadas pela mesma regra, e a resposta é sim, tá? Tanto elas podem se classificar nessa primeira regra quanto nessa daqui. Então, a questão quer saber regras diferentes. Então, a letra A não é a que a gente está procurando. Na palavra últimas e na palavra círculo, eu tenho duas proparoxítonas, veja, ó. A antepenúltima sílaba é a mais forte, últimas, círculo. Então, essa daqui também não é a que a gente está procurando. Na palavra já, eu tenho uma monossílaba tônica terminada em A e será eu tenho uma oxítona terminada em A. Então, essa daqui, essa letra C, é justamente a que a gente está procurando. Por quê? Já é justificada por ser monossílaba terminada em A e será se justifica por ser uma oxítona terminada em A, certo? Então vejam o que eu falei para vocês, coloque aqui para mim, por favor. Eu falei que a regra das oxítonas e a regra das monossílabas, elas se parecem muito. Então alguém que não está muito atento no momento de responder a essa questão, poderia pensar, já e será, todas duas terminam em A, por isso elas obedecem à mesma regra, eu não vou marcar esse item. Só que já é uma monossílaba e será é uma oxítona, e as regras são diferentes, certo? Pode voltar. Então, a letra C é o gabarito da nossa questão. A palavra 3, gente, e a palavra só pertencem à mesma regra. Elas são monossílabas terminadas em E e O. A regra é A, E e O seguido ou não de S, e elas são monossílabas. Conseguirá e virará são duas oxítonas terminadas em A. Mesma regra também. Então, nosso gabarito, letra C. E a última questão, assinale a alternativa em que as duas palavras recebem acento gráfico devido à mesma regra, gente. Mesma regra de acentuação. Então, a gente percebe aqui que, pelo menos a banca OCP, e claro que isso é muito comum também nas outras bancas, elas vão pedir que você saiba identificar a regra de acentuação por trás daquela palavra. E não apenas saber se a palavra tem acento ou não, tá? Recebe acento ou não. Em milionários, eu tenho aqui, ó, a penúltima sílaba sendo a mais forte, e eu tenho aqui um ditongo crescente. Então, é aquele caso da paroxítona terminada em ditongo ou proparoxítona acidental. Aqui eu tenho a letra I formando hiato com o A, sozinha na sílaba, por isso ela recebe o acento. Então, aqui eu tenho uma regra e aqui eu tenho outra regra. Então, não é a letra A que a gente está procurando. Na palavra África, eu tenho aqui 1, 2, 3 sílabas e a antepenúltima sílaba é a mais forte. Na palavra código, a mesma coisa, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, essas aqui são acentuadas pelo mesmo motivo, que é a regra da proparoxítona. Ok? Na palavra depósitos, eu tenho uma proparoxítona e na palavra dólar, que só tem 2 sílabas, não tem como ela ser proparoxítona, né? Ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Na palavra japonês, eu tenho uma oxítona terminada em E, seguido de S, e a palavra já é uma monossílaba, então são 2 regras também diferentes, aqui regras diferentes, aqui regras diferentes. O nosso gabarito é a letra B. Foi muito bom estar com você nesse primeiro módulo do nosso curso, o módulo de fonologia. É um assunto do qual eu amo falar sobre isso, é um assunto muito bom, muito gostoso de estudar e a gente se vê no próximo módulo. Que Deus abençoe você, seus estudos. Eu sou Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos, nosso EPP online. Você pode acessar através do site www.eppquixadá.com.br e aqui é até o mundo acabar.
Que Deus abençoe você, um abraço e até o próximo módulo.